Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá! Hoje é 28 de novembro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre 3 assuntos importantes. Primeiro, o impacto da inteligência artificial do Google no jornalismo. Depois, a gente olha para a conta da tarifa zero no transporte público. E para fechar, vamos entender a crise de mão de obra qualificada no Brasil. Bom, vamos começar então falando de uma mudança que está acontecendo agora mesmo na internet. A nova inteligência artificial do Google está mudando as regras do jogo para quem produz notícia. E olha, os primeiros sinais são bem preocupantes. E o número que resume o tamanho do problema é este: uma queda de pelo menos 20,6% no tráfego dos sites de notícias. É isso que aponta um estudo bem importante sobre essa nova busca do Google com inteligência artificial. E por que isso acontece? A causa tem nome, é o chamado fenômeno do clique zero. É bem simples de entender. A inteligência artificial já dá um resumo ali na própria página do Google. Aí muita gente lê aquilo, fica satisfeita e pronto. Não clica no link para ir até o site de notícias original. Pensa só, antes o Google era como uma ponte, né? A pesquisa mostrava os links e a gente precisava atravessar essa ponte clicando para chegar no conteúdo. Agora, com essas respostas de IA, o Google meio que virou o destino final. Ele já entrega a informação ali mesmo. E isso, claro, impacta diretamente a audiência e o faturamento de quem produz jornalismo. E olha, a discussão é séria. Tão séria que esse estudo foi parar no CAD, o nosso Conselho de Defesa da Concorrência. E quem está por trás disso é uma união de várias organizações importantes, incluindo o Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio. E tem um trecho do estudo que é impressionante. Pensa naquele site que consegue ser o primeiro lugar numa busca do Google. Antes, era o melhor dos mundos, garantia de muitos cliques. Agora, com a IA respondendo antes, esse mesmo site pode perder quase 60% dos visitantes daquela busca. É uma mudança gigantesca. Ok, agora a gente sai um pouco do mundo digital e vai para as ruas. A ideia de ter ônibus com tarifa zero no Brasil tem ganhado cada vez mais força. Mas claro, surge aquela pergunta que não quer calar. Quem é que paga essa conta? E quanto custa? Bom, vamos a um número. Um estudo recente calculou o custo para ter tarifa zero nos ônibus de mais de 700 cidades brasileiras. A conta, por ano, chegaria a 78 bilhões de reais. Isso até 2026. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, esses 78 bilhões são 20% a mais do que o sistema custa hoje. E esse dinheiro extra não é só para cobrir o valor das passagens, não. É também para preparar o sistema para muito mais gente usando o transporte, já que seria de graça. Tá, mas de onde sairia esse dinheiro todo? A principal proposta mexe com o Vale Transporte. A ideia é criar uma nova contribuição que seria paga por empresas com mais de 9 funcionários. Isso substituiria o modelo de hoje por um financiamento mais geral do sistema. E sobre isso, o Marcos Quintela, que é diretor da FGV Transportes, avalia que a iniciativa é boa. Ele explica que os benefícios vão muito além do transporte em si. Com a gratuidade, as pessoas circulam mais pela cidade, acessam mais serviços e tudo isso faz a economia local girar. Só que o próprio Quintela aponta um problema bem sério que pode complicar tudo: a falta de transparência. Hoje em dia, é muito difícil saber qual é o custo real da operação das empresas de ônibus. E sem esse número na mão, qualquer plano para financiar a tarifa zero fica meio que um chute, né? E para a gente fechar nosso Drops de hoje, vamos falar de um paradoxo do nosso mercado de trabalho. Porque, de um lado, a gente vê o desemprego e, do outro, tem um monte de empresa dizendo que não consegue encontrar profissional qualificado. Como pode, né? Uma pesquisa recente mostra o tamanho desse problema. 6 em cada 10 empresas no Brasil enfrentam dificuldade para contratar ou para segurar seus funcionários. É um desafio enorme que acaba travando o crescimento de vários setores. E esses dados, eles vêm de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, ou FGV-IBRE. O estudo buscou entender justamente quais são os maiores desafios hoje na gestão de pessoas aqui no Brasil. A pesquisa foi ainda mais a fundo para descobrir onde está o gargalo. E olha que interessante. Para as empresas que têm essa dificuldade, o maior obstáculo de todos, disparado, é a contratação em si. Mais de 77% delas apontam isso. E com esse cenário, o que as empresas estão fazendo? Bem, a solução tem sido olhar para dentro de casa.
Ou seja, investir mais em treinamento para quem já está lá, modernizar a tecnologia e, claro, se esforçar para ter um ambiente de trabalho mais bacana para conseguir manter a equipe. Esse foi o Radar Drops hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!